Ok, pessoal, vamos continuar. A gente estava vendo alguns verbos aí. Na última aula, né, teve um probleminha que eu tive que finalizar. Então, a gente vai continuar a segunda parte da aula para finalizarmos o assunto de regência verbal. Na última aula, a gente viu alguns verbos. Na última parte, da primeira parte da aula, na verdade, nós vimos alguns verbos que precisam da regência verbal. A gente já viu aí a gente parou no obedecer, né? Que é um verbo que eu vejo todo mundo errar, usando incorretamente. Ele precisa da preposição lá. Bom, a gente já explicou isso aí na primeira aula. Mas outra pergunta que vocês podem se fazer é a seguinte: professor, tem como saber a regência do verbo, a preposição que ele leva? Não, pessoal. Para ser sincero, não tem como saber a regência verbal. É tudo uma questão de memória, tá? Memória e uso. É por isso que eu sempre digo para vocês que vocês têm que se acostumar a ouvir o português correto e não o português errado, tá? Porque de tanta gente ouvir as pessoas falando errado, a gente acaba absorvendo aquilo. É igual quando você estuda um idioma diferente, você precisa ouvir para armazenar aquilo na sua cabeça. Então, se você tem costume de assistir, ouvir músicas e séries que falam de forma errada, certamente você vai absorver aquela forma de falar. Então, não tem como saber. Cada verbo ele pode levar uma regência diferente. Isso vai da convivência de cada um de vocês. Claro, algumas pessoas, por lerem mais, por escreverem mais, têm mais facilidade com algumas coisas. Elas já conseguem identificar melhor, elas já conseguem reconhecer um verbo melhor. Elas não têm tanta dificuldade quanto a isso. Já outras, por sua vez, têm um pouco mais de dificuldade, o que é super normal, tá? Quando você não tem muito costume de ler. É por isso que eu vou estar indicando para vocês algumas recomendações, sugestões de leitura que podem ajudar vocês a desenvolver melhor o pensamento crítico de vocês, bem como o vocabulário, que é o que nós estamos visando agora, tá? Então, essa é uma dica para vocês. Não tem como saber se o verbo ele tem regência. Cada verbo pode precisar de uma regência, cada verbo ele tem um padrão diferente. Não tem como você decorar todos os verbos, é impossível. Existem milhões de verbos na língua portuguesa. Então, não tem como. Você vai decorar aqueles que você vai precisar utilizar com mais frequência. E como vocês estão no nono ano, vocês precisam decorar aqueles que caem muito em vestibular, né? Vestibular, em provas, Enem. Verbos que precisam de regência, que certamente vão cair nas provas, né? A gente sabe o verbo... como é, meu Deus, que acabei de esquecer agora. Tem um verbo almejar também, que eles usam muito, né? Tem um verbo visar a algo, que as pessoas usam sem a preposição a, mas ele vem seguido da preposição a, tá bom? Eu viso ao sucesso, e não eu viso o sucesso, eu viso ao sucesso. Então, esse tipo de coisa sempre cai em vestibular, gente. Eu digo isso, eu sei, eu tenho certeza. Então, vocês têm que focar, tentem pegar provas de vestibulares antigos, anos passados, de 2 ou 3 anos atrás, e estudem-nos, porque vocês vão descobrir novas coisas, novos verbos, e vocês vão perceber que aqueles verbos são quase que padrões, eles sempre encaem. Tá bom, pessoal? Então, como estamos finalizando regência verbal, vamos fazer aqui um resumo de tudo que nós aprendemos sobre esse assunto. Primeiro, professor, o que na realidade é a regência verbal? Regência verbal, pessoal, deixa eu mudar a fonte aqui. Pronto, regência verbal é uma característica do verbo de precisar ou requerer. Peraí, tá, gente? Deixa eu aumentar aqui, porque senão fica muito pequenininho. Pronto. Ou requerer de uma preposição para completar o significado do verbo. Então, isso é regência verbal, pessoal. É uma característica do verbo de precisar
de uma preposição para completar o significado do verbo. Só nesse exemplo aqui a gente já tem um verbo que precisa da regência. Precisar de, tá bom? É um verbo que ele não pode vir sozinho, tem que vir com a preposição de, tá bom? Então, regência verbal é uma característica do verbo de precisar de uma preposição para completar o significado do verbo, tá bom? As preposições podem variar em, de, enfim, variam várias preposições. E elas podem mudar o significado do verbo, dependendo da preposição utilizada. Porém, nem todos os verbos precisam de todas as preposições, apenas alguns. O exemplo é o verbo assistir. Assistir sozinho significa ajudar. Por exemplo, eu assisto meu irmão, eu ajudo meu irmão. Assistir, quando vem com isso aí, significa observar. Eu assisti ao jogo. E assistir significa morar. Eu assisto em Olinda. Então, como vocês puderam perceber aqui, o verbo assistir, ele tem uma grande quantidade de regência, de preposição. A regência do verbo assistir é muito grande. Ela pode levar duas preposições, a e em. Dependendo da preposição que você utilizar, você vai alterar o significado do verbo. Tá bom, pessoal? Então, isso aí é o assunto de regência verbal. Finalizamos agora. E na próxima aula já vamos iniciar o assunto de regência nominal. Tá bom? Estudem, tá? Estudem, pratiquem. Cada vez mais que vocês puderem, vão à frente, estudem, porque vocês precisam aprender isso aí, pessoal. Isso é muito bom e vai ajudar muito vocês aí em provas de vestibulares, em concursos públicos, em Enem, enfim, o que é que vocês estiverem visando a fazer. Olha aí, ó, visando a fazer, beleza? Então, finalizamos aqui a regência verbal, fizemos algumas atividades, procurem aí, caso vocês queiram, vou deixar um site aqui muito legal, que tem alguns verbos mais usados com regência, tá? Vou mostrar aqui, peraí. Vou deixar aqui para vocês. Esse site é do normaputa.com.br, muito conhecido. Certamente quem costuma estudar pela internet já conhece esse site, tá? E o link é esse daí, ó. Ele dá uma lista completa com vários e vários verbos utilizados com regência verbal, tá bom? Então ficamos por aqui, gente. Como sabem, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão lá no Class App, estou à disposição de cada um de vocês para vos ajudar, tá bom? Então, na próxima aula, vamos iniciar a regência nominal. Espero vocês lá. Bom descanso, boa semana ou bom fim de semana, depende de quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e nos vemos na próxima aula. Vou deixar aqui 2 minutinhos para vocês copiarem o site e copiarem os exemplos e as explicações aqui. E em seguida estarei finalizando a aula, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, boa semana e até a próxima aula. Tchau, gente.